Pessoal, tudo bem? Voltamos para mais um vídeo de explicação. Dessa vez falando aqui, ó, já vou me encolher, já vou me diminuir na tela, porque não adianta esse professor muito grande na tela, só atrapalha, né? Vamos falar de filosofia na terceira quinzena, o plano que mantém as conversas a respeito sobre o pensamento reflexivo e o pensamento crítico. De que maneira? Vamos abrir o caderno? Vamos lá. Só lembrando, tá, que o ideal é tu olhar esse vídeo depois que tu tentar fazer as atividades. Se ficar dúvida, aí tu vem pro vídeo e assiste ele com tranquilidade, tá bom? Vamos lá então? Olha lá, abrindo o caderninho. Vou arrumar minha tela aqui, que eu tô feio aqui, ó. Deixa eu diminuir melhor. Aí, ó, agora ficou legal. Ficou sem as bordas ali, tá melhor. Já basta o cenário da minha casa aqui. Então vamos lá. Atividade 3, o pensar filosófico, atitude crítica, atividade reflexiva. Como assim, professor? A gente já falou disso lá no plano 2, né? O pensar filosófico é o quê? Pensar usando a racionalidade, usando a lógica. A atitude crítica, que é o quê? Não somente criticar as coisas, mas olhar para as coisas com uma atitude de criticidade, ou seja, de investigação, de pensar a respeito do que pode estar ocasionando aquilo ali ou não. E a atividade reflexiva, que é a situação de pensar sobre algo que já foi pensado, refletir sobre algum pensamento, pensar mais de uma vez sobre o mesmo tema, ou seja, pensar e tentar entender a lógica por trás de um pensamento já existente. Certo? A gente falou disso lá no texto 2, lá na atividade 2, lá no vídeo 2. Certo? Bom, para começar, você sabe o que é um mito? Isso é uma partezinha que vem lá da língua portuguesa, né, nos gêneros textuais, que diz que o mito, tá, é uma história pequenininha, uma história curta, tem várias, que servem para quê? Para explicar o porquê de algumas coisas, certo? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. O exemplo que eu dei no nosso plano de trabalho, aqui no slide, tá, dos trovões. Pode ser, por exemplo, para os povos nórdicos da antiguidade, o pessoal que vivia lá, os vikings, o pessoal na Groenlândia, na Finlândia, né, na Noruega, essa galera acreditava que quando havia um trovão no céu, o raio, o relâmpago e depois o trovão, aquele barulho era o deus Thor batendo com o seu martelo na bigorna, na forja em que ele estava trabalhando em uma arma nova, né? E, na verdade, hoje em dia, pelo conhecimento científico com o passar dos séculos, né, já se sabe que pela ciência, né, pelo raciocínio lógico, pela observação da natureza, né, na verdade, o trovão é um som produzido pelas descargas elétricas na atmosfera. Então, quase tudo que existe, o nascer do sol, a lua, o movimento das marés, o porquê de um rio ser maior do que o outro, isso tudo normalmente tem explicações a partir de mitos, que são essas histórias que os povos criam para tentar explicar os fenômenos da natureza. E que hoje em dia nós temos recursos, né, científicos para poder decifrar como é que cada um desses funciona. Certo? A primeira leitura que tem nesse nosso texto, nesse nosso plano, existe um único modo de explicar as coisas em que nós temos o quê? Um índio, né, um menino indígena, o Mauá, e a Luana, uma estudante da cidade, eles estão discutindo sobre como é que se dá o dia e a noite. Né? Ele conta para ela todas as histórias ali que ele conhecia do seu povo, que o avô dele contou, que o pai dele contou, né? E ela pergunta a respeito disso, só que pelo viés científico, pela formação acadêmica, ou seja, o conhecimento que ela adquiriu na escola, certo? Essa é a principal diferença. Ele, o Mauá, o menino, estava explicando o movimento do dia e da noite através de um mito, né? Um mito, uma história fantástica que um povo dele, que era um povo que já tem uma tradição antiga, uma tradição de cultura bem estabelecida, criou para explicar para os jovens como é que funcionava o dia e a noite. E ela, através do conhecimento científico que ela adquiriu na escola, trouxe a atitude, trouxe um pensar refletido, né, sobre aquele pensamento. Ela trouxe fatos científicos para aquilo ali, ok? Vamos para a próxima página, então? Só lembrando que se tu não entendeu, se tu não conseguiu entender o que eu trouxe aqui agora, pausa o vídeo, volta um pouquinho e assiste de novo, tá? E qualquer coisa pergunta lá no WhatsApp que a gente vai responder, certo? Vamos lá, vamos seguir. Vamos baixar aqui a tela de novo, para não incomodar na frente das perguntas.
Primeira pergunta, que veio logo depois do texto que vocês leram a respeito da Luana e Mauá. Qual é o assunto do diálogo entre Luana e Mauá? Isso é fácil, a gente acabou de falar a respeito, né? Quem prestou um pouquinho de atenção vai se ligar. O assunto da conversa entre os dois é sobre como se dá a existência do dia e da noite, ou sobre como é o movimento do dia e da noite, ou qual a origem do dia e da noite. Lembrando que esse tipo de questão, se a tua resposta não ficou igualzinha do gabarito, não quer dizer que está errado, tá? O pensamento tem que seguir na mesma linha. Presta atenção nisso aí. Segunda pergunta. Qual é o entendimento de Mauá sobre o dia e a noite? E Luana tem o mesmo entendimento? Explique. Tem duas perguntas aí e uma solicitação de justificativa. Então foca em como tu vai responder isso daí, tá bom? Presta bem atenção no que tu tá fazendo. Para Mauá, o dia e a noite são resultados da primeira batalha de um deus contra a escuridão. Isso ele fala lá no texto. E a Luana entende a existência do dia e da noite a partir do pensamento científico, como eu falei, do pensamento lógico, racional, que veio através do conhecimento que ela adquiriu na escola. Ela tenta convencer o indígena de que o modo de acreditar dela, está correto. E que o dele, obviamente, estaria incorreto. Mas, na verdade, os dois modos de pensar estão corretos. Por quê? O modo científico não é mais válido do que o modo mitológico, do que o modo que uma cultura acredita. Por exemplo, para os povos que têm ainda essas ligações com tradições mais antigas, né, tu não pode dizer que a crença dele está errada, porque não está. É o modo como eles acreditam e como eles entendem e como eles querem continuar. Vou dar um exemplo. Muitos indígenas frequentam a escola normal, fazem faculdade, tornam-se professores, médicos, advogados, cientistas. É fácil de descobrir isso, é só procurar na internet um índio que se tornou cientista, uma pessoa indígena que se tornou cientista. Ele continua acreditando nos mitos que ele foi ensinado dentro da sua aldeia, a partir dos conhecimentos dos seus avós, dos seus pais. Mas ele ainda agrega a esse conhecimento o conhecimento científico, o raciocínio lógico. Tá? Então a gente não pode, porque tu tem conhecimento do raciocínio lógico, de algum conhecimento científico, tu não pode desvalidar ou quer dizer para a pessoa que não vale, que está errado, o que ela já acreditava antes. Tá bom? Vamos lá, vamos seguir aqui então. Questão 3. Compare os argumentos, ou seja, a lógica, o raciocínio utilizado dos dois amigos. Quais são as diferenças entre eles? Lembrando, quando a gente fala de argumento, pensa, argumento é o que se fala. E essa fala é baseada na lógica ou no raciocínio de alguém. Tá bom? Por exemplo, os argumentos que eu uso para te convencer aqui na nossa aula são baseados no raciocínio do pensamento filosófico, que trouxe para mim certos esclarecimentos para auxiliar vocês a desenvolver esse tipo de conhecimento também. Tá ok? Então vamos lá. Os argumentos de Mauá vêm do conhecimento passado dentro de sua família e baseado na sua cultura e religião. Como eu falei, o que ele aprendeu com seus pais, com seus avós, com as pessoas que são responsáveis pela religiosidade da localidade onde ele mora. Os da Luana são baseados no conhecimento científico que ela adquiriu na escola, ou seja, o conhecimento acadêmico, que é isso que a gente está construindo aqui, certo? A principal diferença nos dois raciocínios é o ponto de vista e o modo como eles explicam a mesma coisa. Então, ele, através do mito, explica o dia e a noite através de uma história fantástica de um deus lutando contra a escuridão, né? E ela explica como funciona o dia e a noite através do movimento do Sol, da Lua, o movimento da Terra e da Lua. Tá certo, pessoal? Lembrando, senhor, a minha resposta não ficou igualzinha à tua. Tá errado? Não, cara, pensa, olha aí, vê se tá parecido. Vê se tem a mesma linha de raciocínio. Tá certo? Vou me abaixar aqui e vamos lá para a próxima situação também. Olha lá. Última situação, tá? A segunda leitura que vem nesse plano. Os modos diferentes de compreender a natureza. Qual é a ideia desse texto? Esse texto ele traz uma explicação sobre o texto que vocês leram, da conversa entre o Mauá e a Luana, e vai trazer a segunda proposta para a nossa atividade. Tá? Ele diz ali que a natureza sempre causou admiração ao ser humano. Isso é fato. Desde sempre a gente, ser humano, né, a humanidade, se admira com a natureza. E ela está cheia de coisas belas e também de coisas que nos espantam, que nos causam temor muitas vezes. Né?
com a força e a violência de alguns fenômenos naturais, como os raios, os trovões, as tempestades, os terremotos, os maremotos. Até uma maré mais forte do mar assusta. Quem já teve a oportunidade de ver, por exemplo, as ressacas na praia, a onda vem lá do fundo, bate, vem até a calçada, muitas vezes destrói. Eu me lembro quando era criança, a gente morou por um tempo em Tramandaí, e cara, teve as épocas de ressaca, principalmente no inverno, o mar vinha para cima da calçada da praia. O mar invadia as casas que eram mais próximas da beira da praia, o mar chegava a bater nos muros. Era uma violência absurda da natureza, e isso já nos assustava bastante, né? Bom, continuando o texto então. A admiração pelos fenômenos naturais, admiração nossa, tá? A raça humana, a humanidade, sempre despertou muita curiosidade. E o ser humano se perguntava, por exemplo, por que os raios existiam, por que os pássaros cantam, por que o rio enche, né, transborda, ou por que o sol aparece todo dia. Por exemplo, a questão do sol. Para os egípcios, os antigos egípcios, eles acreditavam que o sol aparecia todo dia, porque senão um deus que vive na escuridão dominaria a humanidade. Então toda manhã Ra passava com o seu carro, não o seu carro de verdade, sua biga, puxando com seus cavalos voadores mágicos lá, o sol atravessando o céu para espantar, né, esse deus da escuridão que dominaria a humanidade. Deixa eu me jogar lá para cima. Sora, eu não copiei aquilo ali. Isso aí tá no plano, cara. Se quiser copiar, beleza. Aí dá um pause e copia, certo? Olha lá. A atividade de hoje, desse plano, né, ela vai ser para que possamos entender a diferença entre a explicação de um mito que pode nos dar sobre um fenômeno da natureza e a explicação racional que a ciência constrói sobre esse mesmo acontecimento. Como assim, professor? Da seguinte maneira, presta atenção. Tá? Olha só. Bom, o que vocês vão fazer? Eu botei ali no plano de trabalho 3 links, tá? De pequenos vídeos bem curtinhos no YouTube, eu vou colocar também na descrição desse vídeo aqui, então tu pode acessar direto por ali. E se precisar, eu mando pelo WhatsApp, tá? Eu boto no grupo da turma ali. Bom, são 3 situações. Uma revoada de pássaros, um monte de pássaro que voa tudo junto, parecendo uma nuvem. Uma explosão vulcânica, um vulcão entrando em erupção. E uma tempestade de raios. O que é uma tempestade de raios? Quando, ao invés de só chover, cai um monte de raio ao mesmo tempo, as nuvens se encontram, cai um monte de raio, é uma loucura, um espetáculo muito bonito, mas também perigosíssimo de se ver. O que é para vocês fazerem nessa tarefa? Vocês vão escrever, né, no plano de trabalho, ele pode usar o verso da folha. Eu, se não me engano, eu deixei algumas linhas ali para vocês, mas se não deixei, eu uso o verso da folha, que tem mais espaço. Para ti pesquisar das duas uma. Ou um mito que já existe, tu transcreve ele ali, um mito que explica um desses 3, não precisa ser os 3, tá? Tu escolhe um só. Ou a revoada de pássaros, ou a explosão do vulcão, ou a tempestade de raios. Um dos 3. Procura, faz uma pesquisinha rápida. Tu pode pesquisar sobre um mito que explique isso, ou tu pode também criar uma pequena historinha fantástica com elementos mágicos para explicar esses fenômenos, certo? Os pássaros voam juntos porque o deus dos passarinhos... A invenção é livre, a criatividade é de vocês, tá? Então tu pode ou pesquisar e apresentar o que tu pesquisou, ou tu pode criar uma história nova, um mito novo, tá? E também tu vai me trazer a explicação científica do porquê que os pássaros voam em bando daquele jeito, ou do porquê que o vulcão entra em erupção, ou do porquê que existem as tempestades de raio, certo? Ou seja, são 2 coisas que tu vai ter que escrever para mim. Um mito que tu pesquisou ou que tu criou, e a explicação científica de um dos 3 temas que tu escolheu para falar, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês. Qualquer coisa, gente, ó, tá aí, ó. É só mandar lá no WhatsApp, a gente tá aqui para ajudar. O que puder fazer, a gente vai fazer. Continuem trabalhando, se esforçando, se puxando que vai dar tudo certo. Até daqui a pouco mais. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.